Olá, pessoal. Boa noite a todos. Em nome da SPM, a gente agradece a presença de vocês. A SPM tem a satisfação de receber hoje, Heleno Bernardi, através da Escola de Criação. O Heleno é artista visual e diretor de arte. Como artista, ao longo de 15 anos de trabalho, realizou exposições individuais no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Basel, Nice, Amsterdã, Lisboa e Frankfurt. Como diretor de arte, trabalhou nas agências, oficinas de marketing da UMAP, DDB, Madrid, entre outras. Foi diretor de criação da Casa de Criação e Propaganda por 12 anos e é professor do curso Portfólio da SPM. Heleno, seja bem-vindo e eu tenho certeza que a noite vai ser de grande satisfação para todos nós. O evento está sendo transmitido. Quem quiser fazer pergunta no final, a gente vai estar à disposição. Excelente palestra a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado à SPM e todo mundo que apareceu aqui, curioso para ver esse trabalho. Esse vídeo que foi apresentado aqui no início, ele, de alguma forma, ele resume e ele mostra a base de todo o trabalho que vem a seguir aqui. Esse trabalho começou como intervenção urbana e se desdobrou numa série de outras ações e atividades. Tal. É um trabalho de artes visuais, mas que, no entanto, uma série de ferramentas e de estratégias de comunicação foram utilizadas ao longo do tempo, não só para divulgar o trabalho, mas como forma de aditivá-lo também e transformá-lo e possibilitar com que ele chegasse até seu público de maneira distinta, que não só como intervenção estando ali na rua. Mas antes de existirem as intervenções que vocês viram aqui, esse vídeo é de 2009, foi um projeto realizado com patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura, um edital. Foi realizado em 4 lugares diferentes aqui no Rio. Na Central do Brasil, onde tem aquela escadaria, na Cinelândia, na Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu, e na Lagoa Rodrigo de Freitas. Entretanto, o trabalho começou mesmo há alguns anos antes, quando eu criei esse colchão. Em 2001, eu fiz essa peça como um objeto, como uma escultura, que é um colchão que tem a forma de uma pessoa em posição fetal. Esse tecido utilizado aí era um tecido antigo, de colchão mesmo, dos anos 60. E até a peça foi sugerida porque eu tinha o tecido antes. Então, isso é interessante de como, às vezes, um pequeno estímulo leva à criação de algo diverso ou complementar, que faz com que aquilo ganhe uma estrada posteriormente. E de 2001 até 2007, esse objeto, essa escultura, ficou no meu ateliê, encostado assim no canto, e eu não sabia o que fazer com o objeto. Eu sabia que não era uma coisa única, que não era um objeto pontual, como ele existia ali, e mais nada, mas eu não sabia qual outra vida, qual outra ativação, de que maneira trabalhar com ele. E, às vezes, no processo artístico, isso é importante. É você deixar o tempo te ajudar a entender o que ele está acontecendo, a maturação e tal. E, aos poucos, ouvindo também as pessoas que me visitavam e que comentavam alguma coisa, ele foi amadurecendo paradinho ali no canto. Aí, em 2007, eu fui convidado para fazer uma exposição numa galeria em São Paulo, e essa galeria ela tinha uma característica interessante, porque ela é uma galeria bem pequena, de 6 metros por 6 metros, com piso de cimento, paredes de madeira. Então, ela era bastante aconchegante, assim, porque tinha madeira em volta. Só que o teto era de vidro, de policarbonato, possivelmente. Então, entrava a luz do dia, entrava sol ali direto. E eu comecei a pensar sobre essa possibilidade de ocupar um espaço interior de uma galeria, que normalmente é um cubo branco, onde você anula as influências externas e trabalha só com o que tem ali dentro, com as suas ideias que se adequem a um espaço neutro. E ali era o contrário, ali você tinha incidência de sol, de chuva, as nuvens passando, você tinha você não se desligava do que acontecia lá fora o tempo todo. E aí algo fez com que eu estabelecesse essa conexão entre o que a galeria oferecia como um espaço
duplo de dentro e fora, e essa peça, que é um colchão, que é um objeto íntimo, né? Inspirado em um objeto íntimo, pelo menos se fosse um colchão convencional, um retangular, né? Mas, de toda forma, é uma peça de um quarto de dormir, que tem uma pessoa em posição fetal, que sugere um acolhimento, que sugere um abrigo, que dá vontade de você deitar em cima dela, imitando a posição, assim. E resolvi levar essa peça para dentro da galeria, proporcionando esse diálogo entre o que está dentro está fora, mas não está tão fora assim, e o que está dentro não está tão dentro assim também. E reproduzi ela, fiz 30 esculturas dessa, onde pela primeira vez eu fiz uma montagem, e elas se articulavam, elas se agrupavam. Tal. 2 anos depois, eu comecei a perceber que a vocação principal desse trabalho, apesar de já estar discutindo os ambientes interiores e exteriores, né, nessa mostra de 2007, que a principal vocação seria levar esse trabalho para a rua. E aí eu comecei a fazer uma série de ocupações, né, de intervenções, levando o trabalho para as ruas aqui do Rio. Aqui alguns detalhes. Isso foi no aterro. E, naturalmente, uma coisa importantíssima é a participação das pessoas, né? A maneira como elas podem e devem, estão completamente livres para participar do trabalho, desmontando e remontando da maneira como elas acharem mais interessante. Então, assim, o espectador é fundamental nisso, né? É um colchão que, no primeiro momento, pela maciez dele, pelo colorido, ele tem uma sedução. Mas ele se completa mesmo quando as pessoas interagem, participam e, obviamente, tornam-se parte dessa obra, né? Esse processo do espectador participador tem uma história longa já na arte brasileira, a arte contemporânea brasileira, tem uma história farta, desde Lígia Clark, Eliot Sica, até Ernesto Neto, cada um desses artistas operando de uma forma particular, mas não deixa de ser um ponto importante dentro da arte contemporânea brasileira, a participação do espectador. Isso acontece em outros países também, claro, mas tem um elemento fundador aqui muito importante. Nesse projeto, eu reconheço isso, né, essa filiação, mas eu levo ele para alguns outros lugares também, né? É meu desafio não ficar preso só a essa ideia da participação do espectador, mas fazer com que isso possa ser transformado de alguma outra maneira. Vocês veem que a forma é sempre a mesma, né? É uma pessoa em posição fetal, e eu acho que a questão principal que acaba sendo discutida aí é de abrigo e desabrigo, que ao mesmo tempo que é uma peça que te convida a deitar, a abraçar, ela também pede para ser abraçada, ela pede para ser acolhida, afagada, né? E é uma coisa engraçada que acontecia, é que durante as intervenções as pessoas sempre elas queriam ter a peça com elas. Às vezes me tomavam por um vendedor de almofadas que estava ali e perguntavam quanto é que custava, posso levar, posso comprar. Que é uma coisa interessante da intervenção urbana também, muitas vezes ela chega na rua sem ser anunciada, não tem uma plaquinha assim escrito. Isso é uma intervenção urbana feita por um artista. Tal. Ela simplesmente acontece. Eu acho que isso é uma potência de um trabalho que acontece na rua, né? Aqui na Lagoa. E, além da participação do espectador, inegavelmente, ela tem também tem uma potência escultórica, né? Porque cada montagem que eu faço ou que os espectadores fazem está resultando em uma ocupação do espaço sempre diferente. E a maneira como esses objetos ocupam o espaço, independente das pessoas estarem interagindo, isso já é uma interferência na natureza, na cidade, no tecido urbano, né? Então, acho que tem esses dois pontos, né? A presença do objeto junto ao espaço. Então, a cada espaço novo em que ele é colocado, ele vai sempre ter
uma característica diferente, ele vai absorver, vai se contaminar com questões diferentes ali, e depois, quando as pessoas participam, ganha ainda uma outra carga. De maneira que eu acho que ele tem uma possibilidade quase que infinita, digamos assim, porque não é um trabalho estático, que se ele está aqui, ele vai ser igual se ele estiver ali. Não, ele vai ser sempre diferente em muitas camadas, né? Como já visto lá no vídeo, aqui é uma escadaria dentro da Gare da Central do Brasil, e a montagem inicial que eu fiz foi desses corpos, né? Descendo a escada, referência ao cinema, sugerindo um movimento, uma aglomeração. E quando eu estava fazendo essa montagem, tinha uma certa dificuldade em fazer com que eles parassem, eles se encaixassem e ficassem ali. Eles escorregavam o tempo todo, né? Mas eu não tinha ideia de que isso poderia ser um lado positivo e potente. As crianças que estavam lá, na verdade, elas descobriram e começaram a brincar de tobogã, coisa que eu não tinha imaginado. Então, essas surpresas são que fazem o trabalho crescer, né? Ter uma outra amplitude, né? Porque é fundamental. Se não fossem esses meninos, não teria acontecido isso. Eu estava lutando contra isso e, na verdade, eles descobriram que isso era um poder, né? Isso era uma potência. Eles lutaram a favor disso, inventaram isso ali na hora, o que engrandeceu o trabalho, né? Olha aí, um verdadeiro mergulho. Como é que terminou, não sei. E aqui na Central do Brasil mesmo, mas numa outra parte, ali na Gare principal. E nessa parte as pessoas se deitavam, pegavam livros, esperando o trem. Era um espaço de recolhimento mesmo, assim. Ficou por um dia só. E uma coisa importante é que quando eu fazia essas intervenções, e faço ainda, não tem nenhum tipo de condução minha em relação ao público. Eu não faço uma sugestão verbal, eu não conduzo. Simplesmente eu coloco, né, as peças e deixo a coisa acontecer. As pessoas vão se aproximando, eventualmente alguém me pergunta alguma coisa, mas eu fico ali como se fosse um espectador também. E as pessoas vão dando o uso e a dinâmica, né? Aqui na Central, assim que eu coloquei, já chegaram 2 ou 3 pessoas que entenderam que aquilo ali estava para ser usado, para tornar aquele espaço, de alguma maneira, por alguns minutos, mais agradável, mais aconchegante, mais humano, né? E imediatamente se deitaram, nem me perguntaram, não perguntaram a ninguém se podia se deitar ali ou não. Né? Entenderam que aquilo era convidativo, são pessoas enroscadas, então também vou fazer parte disso. Aqui na Cinelândia, já tem até um jogo gráfico com o piso ali da Cinelândia. Essa menina, essa moça, isso foi bem cedo, né? São umas 7h30 da manhã. Ela tinha chegado na Cinelândia para uma entrevista de emprego, se eu não me engano, e ela chegou mais cedo, onde ela ia fazer essa entrevista, e estava esperando sentada num banco assim, da Cinelândia. Quando a gente começou a fazer a montagem, ela veio animada, assim, porque ela tinha que esperar 1 hora ainda até a hora da entrevista dela e tal. E essa espera, né, a existência do trabalho fez a espera dela ser possivelmente mais agradável. E ter a sorte de contar com uma pessoa que estava ali podendo esperar também contribuiu para o trabalho para que isso existisse, né, para que se desse esse encontro. Esse cara trabalhava num dos escritórios ali na Cinelândia, ele comentou que ele nunca sequer tinha sentado num banco da Cinelândia, porque achava a Cinelândia suja, mal frequentada, perigosa. Então, ele sequer tinha sentado nos bancos que existem ali. E ele falou, cara, e agora eu estou aqui deitado no chão, olhando para o céu, vendo os prédios de um outro ângulo, redescobrindo uma Cinelândia que eu só vejo de cima, eu estou vendo de um outro lado. Né? Quer dizer, é uma coisa pequena, é uma interferência no dia a dia, né, no dia dessa pessoa, micro, né, é um instante, mas talvez um pequeno instante que fez ele perceber a cidade de uma maneira diferente. Esses 2 músicos foi muito interessante, porque eles estavam passando por ali e viram
essa montagem e tal. Não sei exatamente o que eles pensaram a respeito da montagem, mas eles me pediram para levar um som ali em cima. E aí, nesse momento, o trabalho deixou de ser, o trabalho dos colchões deixou de ser uma instalação de artes visuais e passou a ser um palco para a música. Muitas pessoas pararam para ver eles tocarem e cantarem e tal. Então já é um trabalho funcionando numa outra frequência, né? Já se emprestando, já colaborando com outras ações, com outras possibilidades que acontecem aí na cidade. Já não é mais o trabalho em primeiro plano. É ele já se incorporando, como se ele já estivesse ali todos os dias, e, na verdade, a novidade são os músicos que estão ali em cima. Essas crianças também ficaram lá brincando um tempão, foi ótimo, deram um verdadeiro show de acrobacia. Esse casal de namorados se fotografando. E esse outro mergulhado, também fazendo um selfie junto com os manos. Entretanto, tem uma coisa interessante aqui. O colchão, colocado ali na rua, claro que ele tem um lado sedutor, colorido, macio, fofo. Tem esse aspecto todo que eu acho que, num primeiro momento, é o que chama as pessoas, é o que atrai e tal. Mas é impossível olhar para isso também, creio que seja impossível olhar para um colchão desse que está ali na rua, sem pensarmos em outras questões que derivam formalmente ou conceitualmente do que o trabalho está sugerindo, né? É uma forma humana que está jogada ali no chão, que está amontoada uma em cima da outra, que é um colchão, como tanto. Então é inegável a gente pensar também nos moradores em estado de rua, que não tem onde morar, que tem só a rua, que não tem um teto. Algumas pessoas me perguntavam se isso tinha a ver com uma forma de protesto contra a chacina da Candelária ou outras questões assim. E isso é uma parte muito importante do trabalho, que cada pessoa que se aproxima ali do trabalho, ela é sugerida, ela tem uma autossugestão de elaborar um discurso. Então, o trabalho é aberto a isso, a ter essas várias elaborações, esses vários discursos que partem dos transeuntes. Quer dizer, o trabalho conta com isso, isso é importante para ele, né? E, no entanto, por exemplo, esse morador de rua, ele não quis se aproximar. Ele está deitado no chão, lá em cima de um cobertor e tal, e ele ficou ali do lado um bom tempo, mas ele não se aproximou, é como se ele não se... Eu não fiz contato também com ele, eu achei que não devia, achei que devia ser uma coisa natural. Eu estou ocupando a Cinelândia, ele está ocupando a Cinelândia também, eu posso ir até ele, ele pode vir até mim, né? Não vou exercer aqui um papel de anfitrião desse espaço, até porque eu sou tão ocupante quanto ele é, né? Então, se ele quiser chegar, ótimo. Mas ele olhou um pouco de longe e tal, e não se sentiu, ou não se sentiu atraído, não se sentiu incluído, né? Não tem um sentimento de pertencimento. Talvez acostumado a tantas outras ações, e em relação ao planejamento urbano mesmo, de estar sendo sempre excluído, né? Aqui não entra, sai daqui, não é aqui que você pode ficar, não faz isso, não faz aquilo. Tão acostumado em não ter um espaço, né? Em fazer parte em não fazer parte da cidade de maneira integral, e não ter a sua cidadania respeitada, que ele mesmo não se interessou. De alguma forma, ele desprezou também o trabalho, né? Achei isso muito interessante, assim, e um ponto muito forte para se pensar a respeito. Isso foi em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu foi numa praça Rui Barbosa, que estava tendo uma feira no dia. Então, o trabalho estava bastante misturado a uma feira livre, feira de artesanato. Muita gente. E depois um outro aspecto na Lagoa, que aconteceu num domingo, onde o caráter de lazer já ficou bem mais evidente, assim, né? Era um domingo durante o dia, de manhã até de tarde.
tinha muita criança, tal. Então acabou virando um parque de diversões de alguma forma para essa turma, um pula-pula, tal. Se jogavam de todo jeito. E montavam outras estruturas também, desmontavam o que estavam, faziam pilhas e subiam, faziam outras invenções. Aqui, achei curioso, porque esse cachorro, que era um cachorro bem maltratado, aparentemente doente e tal, ele ficou cercando a instalação o tempo todo. Ia para cá, para lá, tal, mas ele não se aproximou mais do que meio metro, ele não subiu em cima dos colchões nem nada, teve um momento que ele deitou, está curioso que ficou numa posição próxima ali, né? E era um cachorro assim de rua, parecia um cachorro que não tinha dono mesmo, né? Ele por ele mesmo. Talvez também acostumado a levar chutes e pontapés e sempre ser desprezado, né? Então ele não ousou, digamos assim, participar. Ele ficou do lado e não se interessou, ele não foi checar lá o que era, não foi lá fazer xixi, não foi lá subir nem nada. No entanto, um outro cachorro em outro lugar, que chegou com um dono, já teve um comportamento completamente diferente. Garboso, acostumado a subir no sofá de casa, né? Ele não teve cerimônia nenhuma, assim, né? Ele chegou já se instalando, dono aí do pedaço. É interessante pensar como as mínimas posições que a gente tem frente à cidade, frente à relação com os outros, isso cria um sistema de forças, né? Às vezes a gente nem percebe, mas tudo está criando um sistema de forças que está passando e está existindo um diálogo, uma mensagem, né? Está se fazendo uma comunicação, né? Por que esse cachorro subiu numa boa e falou, não, eu estou acostumado, eu vou aqui, pronto. E o outro não, o outro ficou lá, quietinho no canto dele, assim. Né? Não entendo de cachorro, mas acho curioso isso. E num fim de tarde ali na lagoa, aí foi um ambiente bem descontraído, relaxante, assim. Aí esse material todo, além do vídeo que vocês viram, ele gerou um livro também, documentado todo num livro. E aí, depois de ter feito essas intervenções aqui no Rio, ter feito essa intervenção em São Paulo, tal, eu comecei a pensar de que maneira essa vocação da instalação e do objeto de propor esse abrigo, de questionar o abrigo e o desabrigo, de se colocar ali no mundo, de que maneira ele poderia ampliar um pouco isso, né? Como é que ele poderia também se aventurar, né? Se ele está oferecendo abrigo para as pessoas ali numa praça pública, como é que ele poderia inverter essa mão e, de repente, ele pedir abrigo? E comecei a pensar numa maneira dele sair pelo mundo, assim, como é que ele pode circular por aí, levando esse conceito. Será que eu mando ele para uma pessoa, mando ele para outra pessoa e volta, tal? Aí, em conversa com uma amiga, surgiu uma ideia que foi o seguinte: eu fiz uma capa para ele, né, espécie de uma capa de um violão, uma mala para ele, e escrevi uma carta onde ele se apresentava. Aí eu criei uma personalidade para o objeto em si. Eu dei um nome para ele, eu dei o nome de Mano, foi aí que surgiu o nome Mano, e eu escrevi uma carta onde ele se apresentava. Essa carta está em inglês porque foi para fora do país. Mas ele se apresentava dizendo que ele nasceu nas ruas do Rio de Janeiro e que por isso ele viveu e viu muita coisa, passou dias na rua trocando experiência com as pessoas e tal. Mas chegou um momento que ele queria conhecer outras culturas, cruzar fronteiras e ver outros lugares. E que desde que ele saiu do Rio, que ele nunca tinha passado mais uma noite ao relento. Que ele estava sempre abrigado por alguém. Alguém estava sempre acolhendo ele, dividindo o espaço com ele. E aí ele sugere, nessa carta, ele sugere isso, que a pessoa fique com ele alguns dias, eu coloco lá 10 dias, tenha uma convivência ali durante 10 dias, que faça fotos ou vídeos ou escreva alguma coisa, tal, e que esse registro
a pessoa mande para um endereço de e-mail e que isso vai alimentar um blog. E que depois desses 10 dias, que essa pessoa escolhesse uma outra pessoa a quem passar. Isso me pareceu muito interessante, porque era uma maneira de eu perder o controle sobre o trabalho, né? Eu tinha o controle apenas sobre a primeira pessoa, uma amiga minha que levou o Mano para a Irlanda, e depois, chegando lá, ela passou para outra pessoa que ela conhecia, ou que conheceu lá, e essa pessoa passou para outra, e isso se seguiu. Na verdade, eu não tinha a menor noção se isso ia dar certo, né? Se isso ia parar na primeira pessoa, na segunda, o que ia acontecer. Se as pessoas iam atender esse chamado, se iam se deixar encantar e seduzir pela carta de apresentação ali dele, né? Como é que isso ia acontecer? Mas, para mim, era muito importante perder esse controle, dar essa vida própria a ele, né? Fazer com que ele, de alguma maneira, criasse o seu caminho para se encontrar ali no mundo, independente de quem, das estruturas que possibilitaram ele chegar até ali. Então, essa carta foi costurada dentro daquela capa que eu mostrei para vocês, e funcionou. Essa Adriana, que levou ele para a Irlanda, inicialmente, no aeroporto, provando que estava ali, com o passaporte na mão e tudo. E depois, enfim, ela foi para a Irlanda, fez lá umas fotos num sítio pré-histórico. Aí já outra pessoa, depois ela passou para outra pessoa que viajou para a Austrália, está lá numa rua da Austrália. Um outro, e é sempre o mesmo. Foi parar na Áustria, foi para os Estados Unidos, isso é uma festa popular, lá, uma comemoração. Isso é nos Estados Unidos, mas já em outro lugar, isso é no Mississippi, em Nova York, Portugal, isso é uma convenção de transexuais. Estava dentro de um ônibus ali com a galera. Stonehenge, na Inglaterra, tentando pular a cerca ali. Em Brighton, na Inglaterra, também com os skatistas, não sei o que eles estavam analisando, pretendendo, né? Fazendo uma foto clássica com um guarda, numa festa bem divertida, aproveitando todos os lados da vida. Na Suíça, ele foi parar isso eu achei curiosíssimo, foi parar numa escola de desenho, como se fosse um modelo vivo, como se de fato fosse um ser, né? E isso foi algo que alguém lá viu, sugeriu, e o outro acataram, e estavam lá numa escola, né? Na Tailândia, parece uma rodoviária, um aeroporto, sabe? E esse foi o cruzamento que ele fez ao longo de 2 anos. Saiu do Brasil, foi para a Irlanda, Inglaterra, Áustria, Austrália, Tailândia, Estados Unidos. Aí, depois de 2 anos, ele sumiu. Não sei o que aconteceu, não sei se, mas faz parte, né? Não sei se alguém resolveu ficar com ele, se perderam ele, se uma experiência mais radical, ele foi destruído, se tacaram fogo, se ficou na alfândega, se abriram para ver se tinha cocaína dentro, não sei, né? Não sei o que aconteceu. Mas faz parte. Talvez a qualquer momento ele apareça aí de novo. E eu achei isso bom para o trabalho, porque se desde o começo eu já não tinha exatamente um controle sobre o conceito da instalação, né? Colocava ela na rua e deixava acontecer. Mas ainda assim eu escolhia os lugares, né? Os lugares onde ia colocar, os dias da semana. E aqui não. Era um objeto só que foi fazer um caminho e trazer essa informação de volta. E tudo isso está num blog, onde tem mais centenas de fotos e tal. Eu explico um pouquinho, explico que Mano, o nome que eu dei para o objeto, de um apelido para irmão, né, essa relação carinhosa, próxima, né. E aí resolvi experimentar o conceito do trabalho e colocar o trabalho à prova em outros suportes também, em outros meios. Eu estava escrevendo um livro sobre intervenções urbanas. Algumas intervenções que eu já tinha feito, de uma natureza diferente, e sobre intervenções que estavam em projeto ainda. E a estrutura que eu resolvi utilizar para escrever esse livro sobre intervenções urbanas foi a estrutura de um romance. Fiz um livro sem imagens, sem desenho, sem fotos, sem esquemas, nem nada. Eu
falo das intervenções de uma maneira narrativa. São 8 intervenções diferentes, e cada uma delas acontece de maneira incidental. É como se não fossem trabalhos propostos por um artista, como se fossem acontecimentos ali na cidade, né? A pessoa está andando para a cidade, encontra alguma coisa e toma aquilo como uma situação ocorrida, dada, e não como uma situação proposta por um artista. Então, são 8 passagens diferentes. Mas elas não tinham uma ligação precisa entre um e o outro. Então, eu resolvi escrever uma história, e aí é um romance mesmo, que costura essas intervenções e os torna pontos de inflexão. E por isso, o termo que eu cunhei, de um romance site-specific, né, porque nas artes plásticas você tem um termo que é site-specific, quando um trabalho é feito especialmente para um espaço, né, que ele não pode ser deslocado para outro. Você considera as características de onde você vai instalar, seja uma sala, seja uma casa, seja a natureza, qualquer coisa, e esse trabalho é feito para aquilo. E, nesse caso, o romance que eu escrevi é que é um site específico para as instalações, porque ele foi escrito só para costurar e dar um sentido narrativo para cada uma dessas intervenções. E o trabalho com os colchões, ele é o último capítulo desse livro, onde tudo se resolve, porque esse livro tem um certo mistério e tal, e no último capítulo a partir de uma intervenção dessas, acontecida ali na Cinelândia. Claro que no livro ela é transformada também, eu não respeitei exatamente o que aconteceu ali na Cinelândia, é romanceado, né? Tem uma ficção em cima disso, mas o livro se resolve em cima a partir da intervenção ali dos colchões. Então, de alguma maneira, eu consegui pegar essa experiência do trabalho que lida com outros suportes, que vai para a rua, que leva ao interior, que viaja sozinho, criando uma rede entre as pessoas, que isso volta formando um blog. Eu consegui levar isso para um outro suporte que não é mais o suporte visual, que não é o suporte físico tradicional das artes visuais, né? Trazendo ele aqui para o campo da escrita. Depois disso, esse projeto teve algumas participações mais oficiais, digamos assim. O ano passado foi o Ano Brasil Portugal, né, com uma série de eventos culturais entre os dois países, e através do Ministério da Cultura e da Funarte, eu fiz uma itinerância, fazendo mais ou menos o que eu tinha feito aqui no Rio, ocupando lugares diferentes em Lisboa. Aí, para cada um deles, aqui é uma divulgação, um convite, uma peça de internet que avisa onde vai acontecer. O Cais do Sodré, aquele primeiro, é um lugar à beira do rio, turístico. O Carpe Diem é um centro de arte contemporânea, de alguma forma alternativo. E essa é uma escola, Instituto Gulbenkian de Ciências. Aconteceu em mais outros 2 também. E aqui é a mesma coisa. A mesma coisa de outra coisa, né? De outra forma, de outra maneira. A instalação ocupando o espaço, dialogando com as situações urbanas, geográficas, né, sociais que acontecem ali, e permitindo que as pessoas participem dela também, de alguma maneira. Uma área bem de turistas aqui. Isso é um palácio pombalino, onde a família do Marquês de Pombal ele morava até antes do terremoto de 1755, depois se transferiram. E esse palácio ele ficou, no século XX, muitas décadas, não sei exatamente quanto tempo, fechado, apodrecendo. Porque o governo não tinha verba para restaurá-lo, não tinha um projeto específico para fazê-lo viver de novo. E é um palácio muito rico e importante assim, em termos de arquitetura também. Até que um curador de arte brasileiro, que morava lá em Portugal, ele apresentou um projeto para o governo, para uma espécie da Funarte deles, e eles transformaram esse prédio, que estava abandonado, fechado, com um telhado cheio de infiltrações e tal,
transformaram num centro cultural que é gerido a partir de uma iniciativa mista entre o governo e a associação de artistas. E já há muitos anos eles têm feito uma série de exposições lá. Eles percebem que ele tem ainda um estado meio precário. Você vê que as paredes do fundo eles não estão restauradas totalmente, tal. Mas o prédio está em pé e está servindo, mesmo sem estar como era um palácio, com os dourados perfeitos e tal, ele serve a uma ocupação, a uma discussão do que é a cidade, do que é a arte, e é muito ativo isso lá. É o Carpe Diem. Depois no Instituto Gulbenkian de Ciência, que é uma parte do Gulbenkian que é uma escola. Tinha um jogador de frisbee que encontrou um outro uso aí para o trabalho. Voltando à beira do rio. E aqui foi muito interessante, que foi uma intervenção e uma dinâmica feita num hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico mais antigo e importante de Lisboa, o Júlio de Matos, muito grande. E essas pessoas são pacientes lá do hospital. Eles não são internos, não tem mais internos, né, mas eles se tratam lá, vão lá ou diariamente, uma vez por semana e tal. E tem um fato interessante, que essa escadaria, bem na entrada do hospital, o hospital é muito grande, é o tamanho de um campus universitário, assim. Parece um pouco o campus da UFRJ, ali na Praia Vermelha. E na entrada tem uma escadaria que se tornou muito emblemática, porque há décadas atrás, quando a saúde mental tratava os pacientes de uma outra forma, e a sociedade também, nessa escadaria muitos pacientes eram abandonados ali. As famílias levavam, às vezes, o paciente que precisava de um cuidado, deixava ele lá, dava um nome falso, um endereço falso, sumia, e o coitado ficava lá, tendo que ser internado e sem ter uma ligação com a família nem nada. Então, era um lugar meio de horror, assim, né? onde muita gente, onde, de alguma maneira, era uma cisão entre a vida social e a vida para dentro ali do hospital, em um tempo que se tratava de doença mental de uma forma muito mais agressiva, bruta, e muitas vezes com tortura, ou coisas assim, né? Como no mundo todo existiu isso, existe ainda em alguns lugares, mas cada vez menos. E hoje não, é um hospital aberto, os pacientes eles têm aula de arte, têm aula de esportes, eles têm um núcleo artístico lá, com uma galeria incrível, onde eles participam, criam obras, expõem junto com outros artistas, sem que haja uma divisão se é um artista de fora ou de dentro. Aqui no Rio a gente tem um projeto parecido também, que é o Museu do Bispo do Rosário, que tem esse tipo de dinâmica. E aí a gente fez uma dinâmica ali com eles e eles foram criando as situações. Nessa hora, eu não sei como é que começou, de repente estava todo mundo sentado nessa escadaria, com os colchões sentados ali também, e começou uma ola, assim, sabe? As pessoas para lá e para cá, assim. E depois se dividiu em grupos e cada um fazia um tipo de montagem. Eu achei essa muito interessante, que eles montaram em cima da placa de proibido estacionar, né? Já ocupando a escada de uma outra forma, tá vendo? Essa escada que é tão emblemática, tão icônica lá para eles. Isso foi uma invenção deles, de ocupar dessa maneira. Um pouco depois, o ano passado, o Brasil foi país homenageado na Feira do Livro de Frankfurt. E tinham, além das editoras, que naturalmente estavam lá presentes, tinha um pavilhão onde eram apresentadas algumas manifestações artísticas, e esse trabalho foi convidado para ser instalado lá dentro. E o interessante foi o seguinte:
Aqui é o interior do pavilhão, ainda na montagem. E o trabalho foi instalado em frente uma biblioteca. Isso aqui é uma estante ao fundo, com livros brasileiros livros brasileiros editados em alemão ou, no mínimo, em inglês. E as pessoas podiam retirar esses livros e lê-los e folhear e tal. Então, a instalação foi montada bem em frente à estante, com o objetivo de servir de apoio mesmo, né, para as pessoas interagirem, deitarem, sentarem ali, como uma área de descanso, como uma área de relaxamento, em função dos livros, né? Agora, claro que ela não estava ali só como uma coisa macia e tal, porque acho que um puff tradicional, acho que até cumpriria mais essa função de ser confortável para as pessoas. Dentro de outras manifestações artísticas que tinham ali, tudo tinha um propósito, tudo tinha uma ideia de provocar as pessoas, né? Então, o próprio espaço onde elas estavam, com os corpos, permitia e sugeria que elas também interagissem entre si, né? É uma provocação, é uma sugestão, é uma espetadinha para que aquilo faça parte. Opa, aqui tem um corpo de espuma, mas aqui tem um corpo de outra pessoa, né? E isso cria uma dinâmica mesmo, né? Isso cria uma festa ali, né? E aí, depois dessas circulações várias, né? Ele circulando aqui no Rio, circulando pelo mundo meio que sozinho, circulando com passaporte oficial, como chama aqui, né, no Brasil, Portugal e na feira aqui do livro. Eu senti necessidade de repensar, de começar a pensar no projeto mais à frente, né, de questioná-lo. E aí, bom, ele voltando no carrinho, eu comecei a analisar não só o colchão em si, né, o nome humano, a interação, o abrigo, mas o que teria de mais reduzido nele, né, que é a forma fetal, que é a forma mais antiga, a memória corporal mais antiga de todos nós, né, não à toa, pelo tempo que a gente passou, e uma posição a qual a gente acaba retornando em diversos momentos da vida. Quando você dorme, muitas vezes você volta a essa forma, ou quando você precisa se proteger de algo, você volta a essa forma, né? Quando você dorme e sonha, então você está abrindo para uma outra vida. Quando você sente dor, né? É uma forma de proteção e de sonho, de dor, de sexo. Realmente é uma memória corporal que nos acompanha em tudo, né? Ela lembra a morte também, de alguma maneira. E aí comecei a trabalhar em cima dessa figura, né? Tirando ela do colchão, que tem essa interação com o íntimo, e tentando enxugar, tentando chegar no DNA mesmo, na coisa mais seca dentro do trabalho. E eu queria, a partir dessa forma, reinventá-la, como se eu tivesse chegado de novo ali no útero e recriar, e trabalhar de uma outra maneira, fazer com que ela se multiplicasse e ganhasse uma outra vida além do que eu já tinha experimentado, né? E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi pensando em como ela poderia voltar a estar no mundo, mantendo esse conceito de encontro entre as pessoas, né, da relação afetiva, da relação corporal, mas se embrenhando pelo mundo, se misturando, se disfarçando, podendo entrar em outros lugares onde não foi chamado e convidado, podendo se infiltrar. Aí eu criei essa imagem, uma espécie de uma estampa, que é uma metacamuflagem, né? Pensando a camuflagem como um sistema de disfarce, né? Nascida na guerra, né? Para ocultar pessoas e tanques e tal. Mas também aqui, além de ser uma camuflagem, ela é feita das próprias pessoas. Então, tem um jogo visual, semântico aí,
de camuflar-se dentro da camuflagem, né? E dessa maneira você está duplamente se inserindo dentro do mundo, através desse mecanismo, dessa ferramenta que é a camuflagem, e disfarçando, mas se assumindo ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa meio confusa, assim. Você está lá disfarçado, mas você está lá à vista. E com isso poder se embrenhar e se misturar a todas as outras possibilidades do mundo. E com isso, eu comecei a descobrir que essa forma e essa atitude de transformá-la, né, de usar ela de outras maneiras, poderia influenciar outras partes do meu trabalho, outra maneira de eu trabalhar também, que não só em cima das intervenções. E aí acabei trazendo isso para outras peças. Para a pintura, por exemplo, né, isso é pintura sobre tela mesmo, onde tudo que está ali, todas as formas, é o humano, né, vem do humano. Ou é a forma cheia, ou vazia, entrelaçada inúmeras vezes, em cores e tamanhos diferentes. Mas cada pedacinho desse cada pedaço desse vem de um corpo, seja o contorno, seja o corpo cheio, não tem nada aí que não seja, não tem um fundo. Tudo é o corpo. Tem, sei lá, nem sei quantos tem entrelaçados aí, 200, 500, sei lá, não faço ideia, isso não é importante. Mas tudo está entrelaçado. Criando um outro mundo, né? Criando uma outra maneira de se camuflar. Isso também é uma pintura. E aqui explorando essa integração com o mundo em outros ambientes, né? Brincando um pouco, isso aqui é no passeio público, onde tem esse grupo escultórico de jacarés, né? Então, meio que desafiando os jacarés ali, mas enquanto eles são estátuas, né? Na boca do jacaré. Aqui ali na Lapa, encontrei um rapaz ali que estava ali de bobeira ali. Aí levei um papo, fiz essa foto com ele. Espalhado à beira da calçada. E deitado no banco,